Começa agora a Mensagem do Entardecer. A apresentação, Irmão Luiz Carlos. Jesus, breve vem, cuidado, vamos unidos orar. Jesus virá de surpresa, vem sua igreja buscar. Alerta, Jesus, breve vem. Vamos, irmãos, vigiar. Quem não vigia em oração, neste mundo vai ficar. Quem não vigia em oração, neste mundo vai ficar. Nas nuvens Jesus virá, vem sua igreja buscar. Os fiéis subirão contentes, os ímpios terão que chorar. Alerta, Jesus, breve vem. Vamos, irmãos, vigiar. Quem não vigia em oração, neste mundo vai ficar. Quem não vigia em oração, neste mundo vai ficar. Amém? Nós cremos nisto. É uma advertência, né, irmão amado? Esse hino é uma advertência. Jesus breve vem, cuidado. Vamos unidos orar. Jesus virá de surpresa, vem sua igreja buscar. É o que ele falou em Mateus, capítulo 24, você pode ver aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo 24, está ligado às eras, está ligado aos selos, né? Mateus, capítulo 24. Jesus vai nos dizer assim. Você pode ler a partir do verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra.
Vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora que não penseis. É uma advertência, né? É verdade. Jesus Cristo virá. E esta tem sido uma mensagem, irmão, que o povo também deixou de lado. É verdade. Nós estamos tratando aqui sobre a advertência, com base em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Né? E a era de Éfeso, nós temos já aprendido que Éfeso quer dizer almejado e relaxado. Começou a haver um relaxamento. A igreja ali começou a abrir a guarda. Primeiro almejou, né? Isso. Está em lugar celestial em Cristo Jesus, né? Depois começou a relaxar. A relaxar. Os apóstolos que andaram com Jesus, né? O irmão Pedro, o Paulo, João, Tiago e todos eles ali já tinham se ido, né? Partido. João foi o que viveu mais, né? Mais tempo. Ficou mais tempo na terra, até cumprindo o que Jesus falou. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Até que eu venha. E ele viu a vinda do Senhor. É verdade. Foi a ele revelado, né, no livro do Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. É verdade, é. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E foi mostrado a João, em símbolos, né? É verdade. Mas foi mostrado. Mas está escrito em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, É verdade. quando ele tocar a sua trombeta, os segredos de Deus se cumprirão, seriam cumpridos, os mistérios de Deus seriam revelados, como ele falou aos seus servos, os profetas. Porque é sempre assim, meu amado irmão. Em Amós, capítulo 3, verso 7, a Bíblia vai declarar: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus sempre se manifestou através de um mensageiro profeta. E chegou um tempo que ele mesmo veio, na pessoa Jesus Cristo. de Jesus Cristo. É. Isso é Hebreus, capítulo 1, né, irmão amado? É verdade. Vamos ler lá a Bíblia, porque eu estou trazendo isso que os irmãos que não creem em profeta, eles trazem essa escritura para dizer que não existe mais profeta, né? Havendo Deus. E como é que, ô irmão Luiz, é preciso a gente olhar que o povo tão... Eu não sei o que é que o povo tão querendo que a Bíblia seja. Porque Deus, ele passa por cima da palavra dele, passa. Não. Ele mesmo, ele cumpre. A Bíblia diz que ele cumpre. Ele vela sua palavra para cumprir. Ele tinha que vir como profeta logo. Com certeza. E aí agora? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ali atrás. Mas por que ele falou? Ele falou pelos profetas e agora falou pelo Filho. O que é que ele está dizendo aí? Falou pelo Filho. Ele está dizendo que o Filho é profeta. Porque o que é que diz em Ezequiel? Filho do homem. Filho do homem é o ofício profético. Justamente. Porque ele não veio para profetizar. É. Não é verdade? Profetizar, mostrar o que iria acontecer. Tudo é profetizar, quer dizer, predizer. Amém. Não é verdade? E hoje nós temos cumprimento de tudo quanto ele predisse, quando ele estava profetizando aqui. Não é verdade? E este mesmo Filho do Homem, que é Jesus Cristo, né,
Ele disse em Mateus capítulo 23, versículo 34, uma coisa vai trazendo a outra. É verdade. Jesus, o Filho do Homem, né, no ofício de profeta, no ministério de profeta. Ele disse que enviaria profeta. Aí, o senhor quer falar nisso? Isso. Mas é porque, veja o que a gente estava falando na outra programação, que Jesus Cristo, ele fala, olha, a Bíblia diz lá em São Mateus, capítulo 13, né? 13 diz que ele não falava, ele não só falava a multidão por parábola, sem parábola nada ele falava. Mas quando ele falava por parábola a multidão, depois ele chamava os filhos e mostrava tudo a ele. Abria. É verdade? Abria. Foi o que João, o que acontece com João também, lá. Porque, irmão, o Espírito não é o mesmo. Não é outro Espírito, é o mesmo Espírito. João disse que ele batizava com água para arrependimento de pecado. Não é verdade? E após ele vinha um que batizava com o Espírito Santo com fogo. Aí quando depois o pessoal vai dizer, ó João, aquele homem que tu batizasse, ele está batizando mais homens do que tu. E a Bíblia diz que ele não batizava, quem batizava eram os discípulos. Não é verdade? É verdade. Ele não disse que batizava com o Espírito Santo e com água, diz que a lei e agora ele está batizando, eram os discípulos que batizavam, porque ele era para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Que ele não podia contradizer a palavra que a qual ele falou através de João. Não é verdade? E então diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Aí ele se fica aí. Porque ele não pode ver na frente, irmão. Eles param numa escritura, que vai ler a escritura. Ele não para, não pode ver além. Ele quando ele vê muito longe, aí ele vê a miragem. Ele vê miragem, não vê mais. Tem que entender que os profetas da lei, porque Jesus duraram até João. Foi antes ou depois de João? Jesus veio depois. Então Jesus não é profeta. Como homem, filho do homem. Porque no capítulo 21 do mesmo livro de São Mateus 21 e outro diz que Jesus era profeta da Galileia. Isso. Não é verdade? Aí, então, ali ele abriu a dispensação da graça. Os profetas da lei duraram até João, isso está em Mateus 11, né? Mateus 11, verso 15, por ali. É verdade. Jesus falando. A partir do 13. Do 13, em Mateus 11, capítulo 11. 11, 13. E aí, João sai de cena, e Jesus entra em cena, isso. Dando início à dispensação da graça. Né? Agora o senhor sabe por que o povo não gosta quando se fala em profeta, agora no tempo do fim, Apocalipse capítulo 10, versículo 7? O senhor sabe? Não, pode responder. É por causa de Satanás, porque são dois livros na Bíblia que ele mais odeia. É o Apocalipse que mostra que ele fez com a mulher dos outros, e em Apocalipse que mostra o fim dele. E sabe que quando Deus enviasse esse profeta, os dias dele já estavam contados. Ele sabe que ele está julgado. É verdade. Então ele tem que, ele unge os filhos dele, viu? Ele unge os filhos dele para dizer que não tem mais profeta. Para ninguém crer na mensagem de se consertar, de voltar ao primeiro amor. O diabo unge os seus filhos. Unge. E o diabo tem filhos? Tem. Ele tem filhos. Jesus disse que tem. Voz tem pro pai o diabo. É na natureza. Não é criando um corpo não, que o diabo não pode criar nem uma folha de capim. É verdade. Porque ele, para trazer um filho aqui na terra, porque lá em 1 João capítulo 3, versículo 10, diz os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não é que o diabo criou, é que o diabo perverteu, que ele não cria, ele perverte. Ele, lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 3, diz que nada dele foi escondido. Ele conhece a lei da concepção. Ele não tem sexo. Satanás não tem sexo. É porque ele foi um bocado enviado aí pra estar aí fazendo o que faz. Viu? Então o que acontece? Ele não tem sexo. Ele não poderia gerar no ventre de Eva. Então, o Senhor já pegou isso. O Senhor mostrou que Caim é filho da serpente, porque a serpente colocou a semente em Eva.
Mas a natureza da serpente era do diabo, que Jesus disse, vós tem pro pai o diabo. Isso é João 8, Ele, né? na verdade, 8,44. Então o que acontece? O diabo, ele introduziu o filho dele através da serpente, a carne. Agora, o espírito que estava dentro de Caim é o espírito do diabo. É verdade. Por isso que João por isso que o povo não pode ver isso, irmão. primeira carta de João, capítulo 3, verso 12, a Bíblia vai dizer que Caim era do maligno. Do maligno. Então, meu irmão, aqui na Bíblia, em Hebreus 1, está dizendo que nesses últimos dias, ali atrás, na igreja primitiva, ali atrás, né? Nesses últimos dias, Deus falou através do Filho, porque Jesus veio manifestar o ministério do Filho do Homem. Filho do homem. Filho do Homem. Lê Ezequiel que a pessoa pode abrir, Deus pode abrir o entendimento quando saber que Jesus era, por que Jesus era filho, porque ele tinha que vir com um ofício profético. Isso. Mas tem o filho separado do pai, não é, ele disse, eu e o pai somos um. Amém. Porque para profetizar aquilo que Deus manda que ele fala, porque ele não falava nada, primeiro se não vir, o pai fazer igualmente. Ali era Deus mesmo. É Deus em cada, Emmanuel é outra pessoa, é. Deus É mesmo. Deus conosco. Vindo trazer a sua palavra. O parente redentor. Lá atrás, Deus nos profetas. Lá atrás, Aleluia. Deus nos profetas. Os profetas duraram até Aleluia. João, mas os profetas da lei. É verdade. Isso está em Mateus capítulo 11, verso 13. Jesus vem, no ministério profético, ele é profeta, sacerdote e rei, né? E vem trazendo a sua mensagem, a sua palavra, abrindo a dispensação da graça. E este Jesus, que é o profeta dos profetas, vem em Mateus capítulo 23, verso 34, e diz assim, portanto, eis que eu vos envio profetas. Eu é pronome pessoal, né? E Jesus foi depois de João. Eis que eu envio o profeta. Isso. Agora, por que ele envia o profeta? Porque a terra, quando está corrompida, Deus manda um profeta. E esse ministério de Filho do Homem, aí dele, aqui na terra, teve um tempo, né? Cerca de 3 anos e meio. E aí, mas a obra não poderia parar. De maneira nenhuma. Ele tinha que seguir. É verdade. E Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Por isso não deixou de existir profeta na terra. É verdade. Isso é verdade. Jesus está dizendo aqui, eis que eu vos envio profetas. Mateus capítulo 23, versículo 34. E você vê, no decorrer da etapa da dispensação da graça, os profetas de Deus aí manifestados. O apóstolo Paulo foi um profeta. Mas quem disse que enviaria profeta foi Jesus. Foi Jesus. Jesus é o que de Deus? Jesus é filho de Deus. O filho de Deus, a sabedoria de Deus, né? Amém. São Lucas capítulo 11, versículo 49. Quem estava dizendo não era Jesus, não. Veja, quando ele diz, eis que eu envio o profeta, ele chega aqui em São Lucas, capítulo 11, quer ver? Versículo 49, vê quem era que estava falando na boca de Jesus, porque ele diz bem assim, que ele não fazia nada sem o Pai mostrar primeiro, né? 11:49, ele diz assim, por isso diz a sabedoria de Deus. Amém. Não é verdade? Por isso diz a sabedoria de Deus. Profetas e apóstolos lhes mandarei, e a eles matarão uns e perseguirão a outros. E isso está no futuro, né? No futuro. Não é no presente, não. A coisa vinha, né? Agora, de lá para cá. Agora que Satanás, se ele pudesse, da maneira que Jesus não quer que ninguém se salve, o diabo não quer que ninguém se... Da maneira que Jesus não quer que ninguém se perca, o diabo não quer que ninguém se salve também. É verdade. Porque é dois espíritos, um oposto ao outro. Não é verdade? Eu não sei, meu Deus. É porque eu não tenho... O problema aí não é meu, não é de Deus. Você tem que entender, irmão ouvinte, veja, Jesus veio, ele mesmo disse que não veio abrogar a lei. Abrogar a lei. Anular a lei, mas fazer cumprir.
É verdade. Se Jesus não fosse Deus, ele teria que ter recusado a adoração que ele recebeu, porque ele estaria quebrando A lei. a lei, A lei é verdade. estaria quebrando o mandamento. Ao Senhor teu Deus adorarás, E só a ele servirá. só a ele servirás, somente a ele prestarás culto. Então, ele estaria quebrando o mandamento. É verdade. Mas como ele mesmo disse que é, Eu sou o que sou. Eu sou o Antes de que sou. Abraão existir, eu antes sou. de Abraão existir, eu sou. Como ele é, o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Né? O que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele aceitou a adoração. Se ele não fosse Deus, ele não deveria aceitar a Porque adoração. quebrava a lei, é verdade. Ele mesmo estaria quebrando. E ele disse que não veio anular a lei, mas fazer Era cumprir. é verdade. Está lá em Mateus capítulo 5 ou 6, por ali, né? Nesse capítulo, não me recordo bem o versículo. Há uma pergunta aqui de um irmão ouvinte. Irmã Patrícia do Jordão ligou e disse que está gostando muito do programa. Ela já acompanha o pastor Amaro e a nós há algum tempo e disse que está aprendendo muito. Perguntou, o que é ser pentecostal? Ela está perguntando, irmão Amaro. O senhor é bom para responder essas coisas. Ela está perguntando o que é ser pentecostal. Irmã Patrícia do Jordão. Irmã Patrícia, ó, ser pentecostal é ser cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando ele estava ali reunido, leia aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, ele diz que ali, depois que se cumpriu o dia de Pentecostes, ser pentecostal, para começar, as pessoas que dizem que a gente falou até na programação passada, as pessoas dizem que são pentecostal, mas estão mentindo. Não é pentecostal. Porque é pentecostal, eles acham que é um nome escrito, Igreja Pentecostal Fulana de Tal. Não é isso. O Pentecostal ele é um poder que se recebe do alto. É uma experiência direta com Deus. Porque veja, em Atos dos Apóstolos, ali capítulo 2, ali é descida do Espírito Santo. Ali, ó, e Pedro ficou de fora, os apóstolos ficaram de fora. Eles perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, mas a resposta veio do Espírito Santo, porque eles, Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E então o que acontece? Ali eles estavam, como é que está escrito aí, irmão Luiz? Capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito. Está vendo? Ele estava falando... Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, a pessoa disse que foi Pedro que falou. Mas não foi o Espírito Santo. E começaram a falar Em outras línguas. conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas eram línguas que se entendiam, né, irmão? Não, olha, veja, irmão Luiz, a língua que falava ali de Pentecostes não era a língua de hoje. Porque a irmã Patrícia, sei que ela tá ouvindo, e é muito bom, irmã Patrícia, ver isso. A língua que falava em dia de Pentecostes não era a língua de hoje. A língua o idioma que eles falavam, porque língua desconhecida, língua estranha, quer dizer, desconhecida. Eles não estavam falando em língua desconhecida, porque eles eram indoutos. Ele estava falando conforme, ele estava falando na sua própria língua. Leia ali na descida do Espírito Santo. Ele diz, esses homens não são galileus, não ouvimos falar na sua língua, e agora eles entendiam no próprio idioma de que tinha 16 nações ali, né? Era 16, 17? É 16. 16 nações. Ele diz assim no versículo 8 de Atos 2. Como, pois, no verso 7, todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí lá cita cerca de 16 nações que estavam ali. Olha, o Pentecoste não era para o gentio, irmão. Veja que coisa. Nós temos que olhar a Bíblia na luz. O Pentecoste, a festa de Pentecoste era para quem? Era para o gentio ou para os judeus? Judeus. Era para os judeus. A festa de Pentecoste era para os judeus.
Na descida que a Bíblia ela relata nas leis, no livro das leis, no Pentateuco, leia lá que os irmãos vão entender que tem olha, festa de Pentecostes era a última festa que tinha. Era a festa da primícia do trigo. Ele levava aquele molho de trigo para ser movido, entendeu? Não era os gentios, era os judeus que faziam essas 7 festas, que era a festa do tabernáculo, que era 7 festas. 7 vezes 7, cada uma festa, ela durava 7 dias. Aí 7 vezes 7 são 49. E a Bíblia diz que não foi no dia 49, não, disse que foi no dia 50. Porque depois que se cumpriu o dia de Pentecostes, se cumpriu lá nos judeus, mas os judeus não foram cegados. Os judeus não receberam o Espírito Santo, não. Quem recebeu foi o gentio, que estava 16 nações ali. Era gentio que estava ali. Aí foi a descida do Espírito Santo ali. Depois que se cumpriu o dia de Pentecostes, depois de 49, qual é o número? 50. Não é o nome na igreja pentecostal, não. Porque esse nome, irmã, que está aí nas igrejas, é nome blasfemo. Que eles estão dizendo coisas que não são. Porque se eles fossem pentecostal, ele levava para o pastor mover, era um molho de trigo, viu? Mas sabe o que é que está movendo lá dentro? É contenda e mentira, viu? É contenda e mentira, minha preciosa irmã. Pô, olha, quando vê esse negócio, olha, os pentecostais, o povo de Abraão, ele só crê na existência de um Deus. E hoje nós vemos 3 macacos desenhados nas placas das igrejas, irmão. O fato de dizer pentecostal deveu-se à descida do Espírito Santo. Descida no dia 50. Ter acontecido quando se cumpriu o quando dia. Se cumpriu. Isso está no versículo 1 de Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Acabou, encerramento. Depois do encerramento. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí o que é que aconteceu? Os irmãos formaram, os irmãos que eu digo, os religiosos, é verdade, formaram uma denominação pentecostal. É verdade. E aí tem todo esse movimento, e arrepio, e pula, e salta, que é bom. Que é bom e eu gosto, e eu falo também língua, irmão. Fala em línguas, todo esse movimento. Agora, Pentecostes é uma experiência. Uma experiência, é o enchimento. É o batismo do Espírito Santo, que é a vida de Deus tomando forma, tomando lugar no coração do homem e da mulher, mudando, transformando as nossas vidas. Ensinando o caminho de volta. Ensinando o caminho de volta, nos trazendo, nos guiando para a palavra. Como é que você diz que é pentecostal, que tem o Espírito Santo e nega a Bíblia? Uma irmã que é pentecostal, diz que é batizada com o Espírito Santo e está aí com a sua cara toda pintada, cheia de maquilagem, pinta suas unhas, veste roupa de homem. Que Espírito Santo é? Corta o seu cabelo. Que Espírito Santo é esse que está sobre você? Que está passando por cima da palavra. Que passa por cima da palavra. Então você tem que entender o que é pentecostal. Esse pentecostal que existe hoje é simplesmente uma denominação. E denominação é aquilo que se separa o povo. Denominação são regras, dogmas, credos, ritualismo religioso. É o homem mandando na igreja. O homem mandando na igreja. Você não vê na Bíblia os apóstolos dizendo, eu sou pentecostal. De maneira nenhuma. Você não vê isso. Paulo, apóstolo pentecostal. Você não vê essas coisas na Bíblia. Pedro, João... Né? Apenas que, em cumprindo-se os dias o dia de Pentecostes, que era o encerramento. O encerramento ali encerrou, que é uma das festas judaicas, o Espírito Santo veio e tomou lugar ali na vida de cerca de 120 irmãos que estavam obedecendo a voz de Jesus, a palavra, que era ficar em Jerusalém até
até que venha do alto o poder. Eles estavam cumprindo a palavra de Jesus e ali não estavam fazendo movimento nenhum. Não, estavam sentados. Estavam sentados. Estavam sentados. Eles não estavam assim, ó, glória, de glória, 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 até enrolar a língua. Eles não estavam fazendo isso. E não tinha uma mulher com a mão na cabeça de ninguém não lá não. Não tinha dirigente de círculo de oração pondo a mão na cabeça de ninguém para receber. Eles estavam assentados e cumprindo a palavra de Jesus, que era para ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder, e o Espírito Santo tomou lugar na vida deles ali. E vejam que os fatos que foram tomando lugar, as pessoas ouviram de bom grado, tiveram os seus corações compungidos, ouviram a mensagem dos apóstolos, e Pedro e os demais apóstolos que ali estavam responderam àquela grande multidão. Em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos cada um de vós, e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, a todos que estão longe. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Tá vendo de a geração sorte que é perversa, que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você diz que é pentecostal e não salvou-se da geração perversa. Não salvou-se da geração porque perversa. A pessoa que ensina outro batismo. A Bíblia nos relata, lá em Efésios capítulo 4, que é um só espírito, um só corpo. Não é 3 corpos não é 3 pessoas não, é um só corpo, um só espírito, um só o corpo e um só batismo. Quer dizer que o batismo dos apóstolos estava errado. De todos, porque a Bíblia diz que todos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Todos. Atos capítulo 8, versículo 12. Então, peraí, os apóstolos tudo tinham errado e o Papa acertou. Pois é. Você diz que é pentecostal e não foi ainda nem batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados? Que pentecostalismo é esse? Porque, que pentecostal é esse? Irmã, ser pentecostal é ser parte de uma denominação. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, com o livro dos Atos dos Apóstolos. Ali o Espírito Santo tomou lugar na vida deles, e eles obedeceram a palavra, e eles foram guiados pelo Espírito Santo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Começa por aqui. Perseverar na doutrina dos apóstolos. E é o que nós estamos falando. Os apóstolos não ensinaram essa doutrina de Santíssima Trindade. Essa doutrina de Trindade, como está previsto lá no Catecismo Romano, ela reparte Deus em 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque se são 3 pessoas, são 3 deuses. Eles dizem que são coiguais, que são coeternos, que têm o mesmo poder. Se são 3 pessoas, são 3 deuses. Isso é paganismo, meu irmão. E eu quero te mostrar na Bíblia. Abre a sua Bíblia, em Isaías 45. Leia aí a partir do versículo 21. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. É isso que precisa fazer, né? É verdade, irmão. Tomar conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu? Não é nós não. Não é nós não. Sou eu. Não. Ele não falou não somos nós não. Nós porventura não sou eu, o Senhor. Não é os senhores não. Não. O Senhor. Porventura não sou eu, o Senhor. E não há
outro Deus senão eu. E agora? Aumenta aí esse fundo musical. Meu Deus do céu, mas... Tá claro aqui, não tá? Não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há fora de mim. E cadê Jesus então? Se Jesus é o único e suficiente Salvador, e ele é outra pessoa, Meu Jesus querido. cadê ele então aqui? Deus justo e Salvador não há fora de mim. Olhai para mim, você tem que olhar para ele. Olhai para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Amém. É o que a Bíblia diz lá em Hebreus. Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eita, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só... Por mim mesmo tenho jurado. Eita. Glórias a Deus. Saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Deus não Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Através de quem? De Jesus Cristo, está lá em onde? Filipenses capítulo 2, versículo 10. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Era isso que os apóstolos ensinavam. Vou dar outra escritura para você que está aí na escuta. Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor. Maravilha, né? Quando a gente ouve o assim diz o Senhor. Não os senhores, não. Não, nem os senhores, nem o teólogo. Não, de maneira Né? nenhuma. Assim diz o teólogo tal, não. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Mamara, explica isso aí. Irmão, como é o nome da irmã que eu esqueci? Patrícia. Irmão Patrícia, nós já palestramos muito aqui pela madrugada, não é verdade? E hoje estou tendo o privilégio de saber que a senhora não esqueceu dos princípios que foram falados aqui, porque foi para isso que nós viemos, porque se fosse para... Nós seríamos facciosos se nós viemos aqui, irmão, para pregar o que o povo está pregando aí. Já está demais, irmão. Ô, o pastor Joaquim não grita, né? E a igreja já tem demais. Não é verdade? Não, irmão. Nós viemos aqui para tirar a máscara, entendeu? Para que os filhos de Deus possam ver. Porque, olha, lá em Isaías capítulo 9 e o versículo 6, a Bíblia diz o que Jesus é. No capítulo 7 já diz que ele é o Emanuel, é a promessa do Emanuel. Que Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando chega no capítulo, é a mesma escritura, é só para dar mais luz, irmão. Mas só quem pode ver essa luz é quem não está cego. Porque a Bíblia diz que um cego que guia o cego, cai os dois no mesmo buraco. Então o que acontece? Quando chega no capítulo 9, irmão, ele diz sozinho, ele diz, irmão, ali não tem mais dúvida. Ele mostra que ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque diz, eis que o menino nos nasceu. Olha, veja o que ele é. E um filho se nos deu. E o seu nome é Maravilhoso. Amém. Ele é o quê? Deus forte. Esse é Emanuel. Ele é Pai da eternidade e Príncipe da paz. É por isso que ele disse bem assim. Foi Manoá que perguntou, qual é o teu nome? Visto que é maravilhoso. Não é verdade? Então o que acontece? Acontece ele sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, ele tinha que, para ser filho, ele tinha que ser gerado, porque senão não estava nos anais sagrados o livro de Ruth. Porque ele é o nosso parente redentor. Ele, como Deus, ele criava o sangue, mas não podia sangrar.
E a Espírito Bíblia, não diz sangra. que, a Bíblia diz que quase, lá em Hebreus, quase todas as coisas foi purificada com sangue. E sem sangue não há remissão de pecado. Hebreus 9, 22. Não é verdade? Agora, porque quase todas as coisas foram purificadas com sangue? Porque tem pessoas que não aceitam o sangue de Jesus Cristo. Ele não pode ser purificado. É. Entendeu? Aí então, quando ele pra sangrar, ele tinha que ter um corpo. Agora, aquele corpo não era de segunda pessoa, não. Era filho. Porque, sabe o quê? Sabe o que ele é chamado de filho? Porque foi o próprio sangue de Deus que foi colocado, o dia de vida de Deus foi colocado, ele gerou lá no ventre de Maria. O homem, nem o gentil, nem o judeu, teve participação nenhuma, porque ele criou o óvulo no ventre de Maria e ele mesmo colocou o dia de vida, que ele não é o Criador? Amém. Então agora ele vai desenvolver músculos, não é verdade? Então o que acontece? Quando ele nasce, é chamado de filho. Por que ele é chamado de filho? Porque ele tem um pai. E quem é o pai dele? É o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Porque Maria concebeu do Espírito Santo. Mateus Lá em Atos capítulo 20, versículo 28, e velai por vós e cuidai de vós por todos os rebanhos, na qual o Espírito Santo constituiu o bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. É sangue de Deus. É porque ele é chamado de filho, porque o sangue do meu filho é meu sangue. Ele é chamado de filho. Agora com Deus é diferente, porque Deus não é uma pessoa. Ele é um espírito. Então ele tinha que ter uma carne para nela padecer, para nela derramar sangue, para nela pagar nossas culpas, para nela levar nossas enfermidades. Amém. Não é verdade? Como nós vemos lá em Isaías, capítulo 53, ali por diante, a gente vai ver todas essas coisas. Então o que acontece? As pessoas estão dizendo que quem fez o mundo foi a Trindade. Que lá, quando Deus falou a palavra lá não tinha nada a ver. Depois que ele terminou de falar, ele descansou. Depois que ele descansou, foi que veio tudo à existência. E continuando a leitura em Isaías 44, meu amado, aqui no verso 7 diz assim: quem chamará como eu, e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir, profetizando. Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei. Tudo na primeira pessoa. É verdade. Né? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha. Então eu sou testemunha desse Deus. Eu sou testemunha. Eu sou uma testemunha que ele é único, não é trino não. Vamos ouvir uma melodia? Amém. E depois estaremos seguindo aqui nesse assunto maravilhoso. Continue liga para nós. Ligando, faça suas perguntas. Porque, olha, a gente queremos, nós vimos aqui para o programa, mas nós queremos que você faça o programa de perguntas para nós aprender, viu, irmão? Porque todas essas perguntas que é feita, nós aprendemos e o Espírito Santo começa nos dando, fazendo nos lembrar daquilo que nós temos lido. E se essas perguntas que estão sendo feitas e respondidas através da Bíblia, se não satisfazer, nós não podemos mais fazer nada. Agora, se a Bíblia lhe satisfaz, você vai ficar com a Bíblia. Amém? Meu Pai querido, amigo fiel, tua bondade é tão vasta como o céu, eu me assombro
constatar que apesar de tão grandioso, bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Paciente mestre, meu Deus, meu rei, és o autor de toda a bênção que ganhei, que posso dar-te. E o que dizer? Não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Profunda, imensa, tão forte, intensa. Profunda, imensa, tão forte, hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. A mensagem do entardecer. Amado irmão ouvinte, pela graça de Deus, nós estamos aqui com essa programação, a mensagem do entardecer. E logo daqui a pouquinho, às 11h30, você tem Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva, uma mensagem de Deus a teu e ao meu favor. Nós estamos aqui sobre esse assunto, advertência, acerca da era de Éfeso, que foi a primeira era da igreja. E aí, trazendo aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, acerca de que os irmãos ali perseveravam na doutrina dos apóstolos. E estamos vendo aqui que os apóstolos não ensinaram ao povo acerca de trindade. Essa trindade que está prevista ali no Catecismo Romano, que reparte Deus em 3 personalidades distintas. Isso não foi ensinado pelos apóstolos, não está na palavra,
E a Bíblia vai nos declarar em Efésios capítulo 2, versículo 20, que nós estamos fundamentados no fundamento, estamos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, dos quais Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então nós temos que pregar aquilo que os apóstolos pregaram. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. E quando você crê em uma suposta Santíssima Trindade, você está ainda ligado ao paganismo, ao romanismo, porque Roma sempre foi pagã. E através do imperador romano chamado Constantino, Valérius Flávio Constantino, que supostamente se converteu ao cristianismo, ele contribuiu para que o paganismo entrasse no seio da congregação cristã. No princípio não foi assim, meus amados irmãos. Nós lemos Isaías 45 para você, lemos Isaías 44, e não há dúvida, há um só Deus e Pai de todos. Agora, este Deus que é Espírito, Espírito não pode sangrar, e precisaria haver derramamento de sangue para perdão dos pecados, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 22. Como Deus poderia sangrar se Ele é Espírito, e Espírito não tem carne e nem tem ossos? Conforme o próprio Jesus nos diz em Lucas 24, 39. Jesus ressuscitado ali aparece aos seus discípulos, e há aquelas interrogações, aquelas indagações: será que é Ele mesmo? Jesus então diz: vede que sou eu mesmo, apalpai-me minhas mãos, e vede que sou eu mesmo, porquanto um espírito não tem carne nem tem ossos, como vede que eu tenho. Um espírito não pode sangrar porque não tem carne, não tem ossos. O sangue é formado na medula óssea. Então, o que aconteceu? Aquilo que o irmão Amaro já trouxe aqui. Deus se manifestou em carne. Ele criou um óvulo no ventre de Maria. Ele fecundou aquele óvulo, ele gerou. A sombra do Altíssimo cobriu aquela virgem ali. Ele gerou. Quando ele gerou, ele veio à vida ali, o filho. Ele foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A Bíblia vai nos dizer, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, creio que o verso 19, Deus estava em Cristo. 5:19. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não era com outro, não era com Ele mesmo. Com Ele mesmo. Consigo mesmo. E Judas vai nos falar no seu versículo 25, de Judas, ao único Deus. Veja, irmão Mário, está tão claro na Bíblia. Judas 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E outra coisa, irmão, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz que ninguém pode pôr outro fundamento. Pois é. Não pode, de maneira nenhuma. Esse fundamento da Trindade, esse fundamento de Roma, é outro fundamento. Não, nós não temos Bíblia para sustentar. Diz assim, aí. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não é Trindade, não. É Jesus Cristo. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Ó, eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Aí começa mostrando todas essas coisas. Então, como Paulo não ensinou essa doutrina da Trindade, nós podemos dizer, como ele mesmo diz, isso é anátema. Paulo não ensinou assim? É verdade. Quem pregasse um outro evangelho, né?
além do que vos tenho anunciado. Isso é Gálatas capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. Deveria ser considerado, eles mesmos, se vier um anjo do céu mais. Pois é. É. Se vier um anjo pregar outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Então este evangelho que prega aí, que Deus é uma trindade, 3 pessoas distintas, Deus é uma trindade de ofícios. Isso. Como o Pai, Ele é Senhor sobre todos. Como Filho, Ele é Jesus que sangrou, que morreu por todos. Espírito Santo, Ele é Cristo em todos. Eu estou falando a Bíblia, leia a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 6. Nós estamos mostrando através das Escrituras. Deus é Salvador nosso por Jesus Cristo. Ele agora na forma humana, que não teve usurpação, né? Ser igual a Deus. Ele na forma humana agora poderia derramar sangue. Por isso que Judas está dizendo aqui, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo. E lá em Isaías nós lemos, não há Salvador fora de mim. Como filho, ele orou ao Pai, que as pessoas ficam engasgadas, né, irmão Mário, com isso. Verdade. Olha, como é que ele pode orar ao Pai? Como é que é isso, irmão Mário? Ajuda o povo aí. Irmão, porque ele na qualidade de filho, ele não teve usurpação, ser igual a Deus. Ele tomou a forma de servo, sendo semelhante aos homens. Porque se ele não se tornasse semelhante aos homens, ele não sofreria morte de cruz, a Bíblia está dizendo. Então, como filho, ele era 100% homem e 100% Deus. Quando ele dormiu, quando ele estava no barco, ele estava dormindo, ele estava cansado, porque ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, quando ele estava na polpa do barco, cansado, porque o Altíssimo ele não cansa. A Bíblia mostra lá em Jeremias, né? Que o Altíssimo ele não cansa. Então ele ali cansou como filho, porque ele estava andando em uma carne humana. Aí quando chegou na polpa do barco, estava dormindo, ele era um homem igual a mim ou qualquer outra pessoa. Ele era totalmente homem. Totalmente homem. Mas quando os discípulos disseram, não vê que nós pereçamos, que ele endireitou o povo, ele disse bem assim, aquieta-te mar, ali não era mais o homem, ali era Deus. Amém. Deus mandando que o outro... Aí que os discípulos ficaram admirados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Cala-te, vento, aquieta-te, mar. Na verdade, ali era Deus. Quem sou eu? A carne. Amaro Ferreira da Silva. Mas quando eu estou pregando aqui, não sou eu mais não, que eu não estou pregando nem a palavra de Amaro Ferreira da Silva. É Deus. É Deus. É Deus me movendo e eu falando aquilo que está dentro das Sagradas Escrituras. Aleluia. A pessoa tem que entender isso aí. É por isso que nós somos feitos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, porque nós fazemos as mesmas obras que Ele fez. Aleluia. Não é verdade que no Velho Testamento nós temos a palavra dizendo, vós sois deuses. Entendeu? É na hora que a pessoa está doente, eu vou orar, eu saio de cena. Eu digo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, você está curado, a pessoa está curada. Ali foi Deus que curou, não foi o homem. É verdade. Não é verdade? Mas Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, como o Senhor leu agora, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, e Deus estava no irmão Luiz, no irmão Amaro, que ele falou a palavra e aconteceu. Amém. Amém? Agora, o povo também, irmão, traz ali acerca do batismo de Jesus. Olha aqui as 3 pessoas, a pomba, a voz, e Jesus ali no rio. Como é que é isso também? Irmão, olha, para começar, aquilo dali, a palavra de Deus só vem, olha, enquanto o profeta não estava dentro da água que Jesus apareceu,
não veio nenhuma palavra, porque o povo, a palavra não vem ao povo, a palavra vem ao profeta. Veja aqui, Salmo, deixa eu ver aqui, 80, você não pode bater a primeira aqui. 80. Salmo 80, por aqui, não dá, para não perder tempo, que já está em cima de terminar o horário. A Bíblia diz que ali, quando João Batista estava ali na água, ali estava o profeta, e estava o Senhor do profeta. Os dois olhos se cruzaram um com o outro. Então a palavra, Deus não pode passar por cima da palavra, que lá em Joel, Amós capítulo 3, versículo 7, diz: Senhor Jeová não fará coisa nenhuma antes que revele seu segredo ao seu servo na terra, antes que revele seu segredo ao seu servo os profetas. Então a palavra de Deus veio ali, foi ao profeta, e quando diz que ouviu a palavra, ó irmão, eu não quero que ninguém tome isso como sacrilégio, mas a gente tem que dizer. Porque se toda palavra for de uma pessoa, e vamos dizer que é boa de Balaão, também não é uma pessoa que é boa de Balaão, falou. E você já viu uma pomba chamada da pomba de pessoa onde? E a Bíblia não diz que nem foi uma pomba, diz que em forma de uma pomba. E uma pomba não é uma pessoa. Diz que ali está a pessoa, a palavra no céu, a pomba descendo, que não foi uma pomba, foi em forma. O Espírito Santo já desceu em forma de pomba. E na verdade, e repousou sobre ele. Porque ali... Deus é Espírito, né? Deus é Espírito. E como é que João iria ver? Porque a palavra era que sobre aquele que ele visse pousar, né? Pousar ao Espírito Santo. Isso. Não era nem a pomba. Como é que João veria, se ninguém pode ver um Espírito, né? Ninguém pode ver a Deus, ninguém pode ver o Espírito. Então a forma de João ver ali foi tipificando, verdadeiramente, o Espírito Santo tipificado ali naquela forma de pomba, representação, para que o profeta pudesse enxergar que sobre Jesus ali estava repousando o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o Espírito de Deus, que não há dois Espíritos Santos. De maneira nenhuma. Não há dois Espíritos Santos. Se Deus é Espírito, conforme a Bíblia declara em João 4:24, logo ele é Espírito Santo. Como é que o profeta João iria enxergar? Então foi a manifestação, a forma que foi manifestada a ele, para ele poder ver que estava ali o Espírito Santo sobre aquele homem, aquela pessoa. A única pessoa que estava ali era Jesus. É verdade. Porque Deus não é o homem, não é o homem. A Bíblia diz, Deus não é o homem. Deus é Espírito. E então Deus nunca, porque se João se Deus fosse uma pessoa, João tinha visto. E aí a Bíblia vai se chocar. Isso. Vai se chocar que a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por homem nenhum. Nem o próprio Adão viu antes de pecar, ele ouvia a voz. Moisés viu a sarça ardendo e não se consumia. Por quê? Porque lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 29, a Bíblia nos relata que Deus é um fogo, e é um fogo consumidor. Não é verdade? O próprio Moisés, ele disse que ele não viu a Deus. Ele disse que nós não vimos figura nenhuma. Está lá em Deuteronômio. Mas ouvimos a voz, mas figura nenhuma não vimos. Aí a Bíblia, o próprio Deus diz que não é como o meu servo Moisés que fala boca a boca. Claro que ele descia no propiciatório, ele ouvia a voz do propiciatório. Ele falando e Moisés falando, ele falando e Moisés respondendo, Moisés perguntando e ele respondendo, boca a boca, face a face. Como? Por que face a face? Porque aquele propiciatório, aquela arca, ele estava representando Deus. É como Jesus Cristo estava representando Deus aqui na terra. Tudo que era Deus estava ali naquele corpo, naquele homem chamado Jesus. Por isso Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2,
Verso 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Da divindade, em Jesus Cristo. Tudo que era Deus estava ali naquele corpo chamado Jesus. Mas, meu amado irmão, esse assunto é muito tremendo, muito maravilhoso. Nós vamos continuar, se Deus permitir, seguindo na próxima sexta-feira, né? O Amaro começa com o seu programa Palavras, a partir das 20 horas, né? É verdade. Vamos até às 10 da noite, emendando com a mensagem no entardecer, até às 11h30. E aí você tem Fé para Vencer, com o pastor Joaquim Gonçalves Silva, uma mensagem de Deus a nosso favor. Nós vamos agora entrar em oração. Você pode ligar, ainda dá tempo, ligar no 3462-0147 e fazer o seu pedido de oração. Queremos saudar a todos os nossos irmãos amados ouvintes que estão aí ouvindo esta palavra de Deus. Meu irmão, abra o seu coração para a verdade. Receba essa advertência de Deus. Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. É verdade. Ninguém vai para a prisão, é condenado, sem antes passar por uma audiência, pelo juiz, pelo julgamento. Então, meu amado irmão, receba esta advertência de Deus, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para a palavra enquanto é tempo. Nuvens de destruição pairam sobre esta terra, este mundo amaldiçoado pelo pecado. Há somente um lugar que pode resistir o choque que virá. E este lugar não é numa denominação. Aleluia. É no aprisco do Senhor Jesus, que é a sua palavra. Nós vamos entrar em oração, irmão Amaro, e logo em seguida vamos seguindo com o programa Fé para Vencer. Vamos orar. Bendito Deus, glorioso Pai Celestial. Nós agradecemos por todo ouvido que ouviu o que o Espírito falou para o seu povo, que é a tua igreja, que nós somos templo e morada para o Espírito Santo. Neste momento também, ó Pai, eu oro e agradeço, Senhor amado, pela recuperação da minha esposa. Amém. Agradeço, Senhor amado, pela vida de Daniele, que estará aí nos ajudando, que veio ali da Bahia. Que o Senhor possa recompensá-la com bênção dos céus. E todos quantos realmente ligaram os seus rádios, ligaram os seus computadores, que estão, Senhor amado, que acessaram e estão verdadeiramente desfrutando, Senhor amado, desse momento em lugares celestiais em Cristo Jesus, onde foi trazido uma advertência, Senhor amado, sim, meu Deus, e onde também foi tirado o véu, Senhor. Pois ajude a cada um, Senhor amado. Sim, Senhor. O povo ouviu, Senhor amado, agora para compungir os corações, só o Espírito Santo. É verdade. E nós falamos aquilo que é do Espírito Aleluia. Santo. E cada qual que ouviu, sangue de Jesus tem abra bem Aleluia. os ouvidos, porque sei que aqueles que Aleluia. verdadeiramente não têm comichão nos ouvidos, entenderam, Senhor amado. Aumenta a fé, a nossa confiança, para que nós vivamos tudo isso que falamos, Senhor amado. Sim, meu Deus. E tudo que foi ouvido seja verdadeiramente aceito, que não volte vazia a tua palavra. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te bendizemos para a tua glória, honra e louvor do teu bendito, glorioso e santo nome. Aleluia. Amém. Para o que sofre é refrigério santo, para o perdido na vida mostra o porto, sobre a cruz perdoa o mal feito, ajuda o fraco e ressuscita o morto. O olhar de Jesus tem um encanto que nem
Este olhar bendito eu procuro quando me assalta o sofrimento e a dor, quando estou sozinha e insegura. Ele me ampara pelo seu divino amor. O olhar de Jesus tem um encanto que nenhum outro olhar pode conter. Para o que chora, faz cessar o pranto. Ao duvidoso, faz de novo crer. Ao duvidoso, faz de novo crer. Muito bem, amado irmão ouvinte, chegamos ao final dessa programação, a mensagem do entardecer. Volte a nos ouvir por esta emissora amiga na próxima sexta-feira, a partir das 22 horas, se o Senhor nos permitir. E também o programa Palavras com o irmão Amaro, a partir das 20 horas, na próxima sexta-feira. Agora você vai ficar com a audição do programa Fé para Vencer, com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Se você deseja entrar em contato conosco, nosso site é www.amensagemdoentardecer.com.br, amensagemdoentardecer.com.br. Você assiste lá os nossos vídeos, você pode ver os nossos artigos, pode deixar uma mensagem para nós, um recado. Também, se você deseja assistir os cultos da igreja de Goiânia, Goiás, onde está o pastor Joaquim Gonçalves, você pode acessar o site da Igreja de Goiânia no www.apalavraoriginal.org.br, apalavraoriginal.org.br. O nosso telefone está à sua disposição se você deseja nos solicitar literaturas de volta à palavra original. Literaturas de volta à palavra original, nós teremos o prazer de te enviar gratuitamente através do telefone 3343-2548. 3343-2548. Você pode nos ligar durante o dia e nós teremos o prazer de te atender. Deus nos abençoe no precioso nome de Jesus Cristo. Dizer que ama a Jesus e os feitos seus, sem obedecer, não basta dizer que acredita em Deus. Dizer e não ouvi-lo, amar e não servi-lo, é pura ilusão. Amá-lo é preciso, dizer em são juízo, mas com o coração. Se você pode dizer comigo, então diga bem forte: eu sei em quem eu tenho
tenho crido, Ele é a minha sorte. Se vier o sofrimento, eu creio que não muda o meu propósito. Sei que poderoso Ele é pra guardar o meu depósito. Dizer que amo a Jesus e tudo que Ele faz, pois tenho vida nova, minha consciência prova que tenho a sua paz. Escuto a sua voz e digo logo após: eis-me aqui, Senhor. Toma meu coração e nessa oração transbordo de amor. Se você pode dizer comigo, então diga bem forte: eu sei em quem eu tenho crido, Ele é a minha sorte. Se vier o sofrimento, eu creio que não muda o meu propósito. Sei que poderoso Ele é pra guardar o meu depósito. De clamar pra receber, como foi no passado. Te peço ajoelhado poder para vencer. As lutas são tão grandes, mas sempre firme estou, clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Desespero, sempre esperarei. Seu amor é sincero, com toda a fé espero a volta do meu Rei. Se o mundo desabar, jamais me abalarei. Que Deus seja
filho do rei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do rei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei, porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei, porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Termina agora a mensagem do entardecer.